A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Como o pastor Lúcio falou, sou o pastor Hélio, mas eu quero pedir a mídia aí para colocar o vídeo. Amém? Esse, pastor da Igreja Batista da Promessa, Açailândia, Maranhão, líder do grupo de crescimento Filhos de Abraão, casado com a pastora Ana Alice, formado em administração pela UEMA, empreendedor do comércio varejista de combustível, revenda de veículos seminovos e usados, revenda de grãos, locação de imóveis e escola de futebol de base. Amém, glória a Deus. Então essa aqui é a minha esposa, a pastora Ana Alice, nossos 2 filhos estão em Açailândia. A nossa primogênita chegou da cidade de Teresina, onde ela reside hoje, no dia que nós saímos para cá. Ela chegou pela manhã e nós saímos à noite. Ela está lá nos aguardando. Próxima semana, agora, próximo sábado, será o meu aniversário. Amém? Estaremos lá comemorando. Amém? Obrigado, meu amor. Minha intercessora, minha pastora. Glória a Deus. Como foi dito aqui no vídeo, nós atuamos nessas várias atividades. Hoje nós temos um posto de combustível. Primeira coisa que eu quero dizer para você, antes de iniciar a palavra, a primeira coisa que nós fizemos aqui foi pisar na cabeça de um demônio chamado demônio do tempo. Vocês sabiam que em toda a igreja tem um demônio que ele fica cutucando no horário de terminar o culto? Sabia disso? Não é, pastor? Lá o nosso termina às 9, lá a gente tem o capeta das 9. Quando dá 9 horas, o povo tem uma mania de ficar olhando para o relógio. Aqui o capeta das 11 já foi pisado, ó, já passou das 11. Foi embora. E sabe qual é a vantagem de você ser o último a ministrar? É que aquele cronômetro ali não vale nada, acabou, já era, foi embora. Tá? Eu não tenho ninguém que virar depois de mim, então eu estou tranquilo. Tá bom? Então hoje nós atuamos no ramo varejista de combustíveis. Nós temos um posto revendedor de combustíveis, é uma cidade a 135 quilômetros da cidade de Açailândia, onde nós residimos. Temos também nessa mesma cidade um depósito de venda de grãos, milho, soja, ração. No início desse ano começamos a atuar na revenda de veículos seminovos e usados. Também na cidade de Açailândia nós temos 2 imóveis com locação, e nós também temos uma escola chamada Futebol de Promessas IBAP, escola de base para crianças, amém? Pastora Luciene me perguntou, pastor, como é que o senhor dá conta de tudo? Sabe como, pastor? É porque Deus tem levantado pessoas melhores do que eu para estar comigo. Enquanto eu estou aqui, tem pessoas lá dando continuidade nesse trabalho. Agora deixa eu falar para você. Pergunta assim, eu quero perguntar para mim mesmo, quem sou eu? Agora pergunta assim, pastor Hélio, quem é o senhor? Eu vou usar uma palavra que a pastora Fran citou aqui, eu sou um improvável. Quando eu entrei aqui ontem, e eu olhei aqui, lembrei da minha irmã, pastora Silvane, minha irmã, fica em pé aí, pastora Silvane. Essa aqui é minha irmã caçula, pastora Silvane, amém? Nós somos filhos de uma família de 6 irmãos. Vou contar rapidinho um pouquinho da minha história, porque o pastor sempre cita que nós temos que saber de onde nós viemos. Nós temos que valorizar os nossos alicerces. Eu sou dos homens o filho caçula, ela é a caçula de todos. Nós nascemos numa cidade chamada Dom Pedro, no Maranhão, e ainda criança, Saulo, nós nos tornamos órfãos. Existem 2 tipos de órfãos, aqueles no qual o Senhor leva o pai ou a mãe, e aqueles que são órfãos por abandono. E eu fui órfão das 2 maneiras. Primeiro, nosso pai nos abandonou. Eu acho que eu devia ter uns 4 anos de idade, a pastora Silvane 2 anos de idade. Ele nos abandonou e algum tempo depois nós soubemos a notícia que ele faleceu. E não sei se algum de vocês, eu sei que pastor Lúcio, a pastora Luciene, o Saulo, também a Fran que está aqui, também um dia foram órfãos. O pai também foi tomado. E principalmente na ausência do pai, pastor Luiz, é muito difícil. Ainda mais para uma mãe como a minha, semi-analfabeta,
que não tinha profissão, não tinha conhecimento nenhum para alimentar 6 filhos. E ainda no ano de 1981, a minha mãe vendeu a casa que nós tínhamos na cidade de Dom Pedro, e ela ouviu falar da cidade de Açailândia. Ela nunca tinha colocado seus pés lá, ela ouviu falar. Então ela pegou, vendeu a casa, colocou todo o que tinha, que não era muita coisa, e foi para a cidade de Açailândia. Pouco tempo depois, os recursos que ela obteve com a venda do imóvel cessou. E ela teve que alimentar 6 filhos. E não é fácil para uma mãe alimentar 6 filhos. E a minha mãe, ela teve que recorrer ao que ela podia para nos alimentar. Por isso que eu digo que nós somos improváveis. Minha mãe teve que se prostituir para levar o alimento para dentro da sua casa. Eu me lembro quantas vezes eu e a pastora Silvânia, ainda pequeninos, a nossa mãe chegava no meio da noite com um refrigerante, com um bolo, algo que ela recebia nas noites que ela saía, nos acordava no meio da noite e dizia assim: filho, filha, toma aqui um pedacinho do bolo. Nós somos improváveis. A pessoa que está aqui nesse momento compartilhando a palavra com você é aquela pessoa que, como a pastora Fran citou, o Senhor tirou lá do monturo, de um ambiente improvável, e colocou aqui. Eu cresci num ambiente onde nós víamos a prostituição em torno de nós. Ainda pequeno, com idade de 8 anos de idade, para poder levar algum recurso financeiro para casa, eu lembro que eu mais um colega, nós fazíamos um carrinho de madeira, pendurava uma lata d'água, porque naquela época a água era muito difícil, água encanada na cidade, e nós íamos nos prostíbulos vender lata d'água, para poder levar o alimento para dentro de casa, para ajudar a minha mãe. E 3 homens, 3 mulheres cresceram naquele ambiente. E mesmo minha mãe se prostituindo para levar o alimento para dentro da sua casa, um dia uma amiga dela disse: Maria, você é muito abençoada, porque você criou seus 6 filhos, nenhuma das suas filhas viraram prostitutas. Todas estudaram, todas se formaram, todas são professoras, e nenhum dos seus filhos homens se tornaram ladrões. Naquele mesmo ambiente, existia uma senhorinha, cega de um olho, quase cega do outro, chamada Isídia, que era a minha avó. Ela foi a fonte de sabedoria dentro da nossa família. Eu era os olhos dela. Eu, com 10 anos de idade, eu levava ela de um lado para o outro. Quem tem uma idade um pouco maior, assim como a minha, vai lembrar que antigamente os aposentados recebiam um carnê chamado Fundo Rural. Recebiam esse carnê e eu é que conduzia ela para receber. Era eu que levava ela no banco para retirar o dinheiro. Eu lembro agora recente, poucos meses atrás, um ano, não sei ao certo, eu estive no mercado municipal e lembro que tinha uma senhora com uma jovem adolescente. E essa moça, juntamente com a sua mãe, ela estava pedindo ao dono do açougue um pouco de carne para se alimentarem. E o dono do açougue negou. Naquele mesmo momento, engraçado que às vezes as cenas da nossa vida, o Espírito Santo vai apagando, para que nós possamos ter um refrigério. Mas naquele momento o Senhor me fez lembrar uma cena que eu saía com minha mãe, e ela ia de açougue a açougue e dizia assim: moço, você pode me dar as pelancas da carne que estão pelo chão, para que eu possa jogar para os meus cachorrinhos? E ali ela ia recolhendo as pelancas. Mas sabe quem eram os cachorrinhos? Eram os 6 filhos. Ela chegava em casa, lavava, escaldava, e ali ela preparava o alimento para os seus 6 filhos.
O tempo passou, eu já com 15 anos de idade, tive meu primeiro emprego. Eu era entregador de jornal Estado do Maranhão. Foi meu primeiro emprego. Eu ganhava meio salário mínimo, aos 15 anos de idade. Depois, algum tempo depois, eu consegui um emprego numa indústria gráfica da cidade. No ano de 1994, eu me tornei o primeiro design gráfico da cidade de Açailândia e um dos primeiros do estado do Maranhão. No ano de 1994. Fiz faculdade de administração. E, infelizmente, pela ausência de um pai, chegou um momento da minha vida que eu parei de estudar. Eu não tive essa sabedoria. E fui fazer faculdade já casado, com filhos, aos 30 anos de idade. Mas foi justamente nesse momento que eu tive uma mudança de mentalidade. Porque eu não fiz faculdade ao lado de jovens, Maurício. Maurício disse que está fazendo a faculdade ao lado dos jovens. Eu fiz ao lado de grandes empresários da cidade. E eu entrei na faculdade pensando assim, eu quero ter um emprego melhor. E saí da faculdade dizendo, eu vou ser dono do meu próprio negócio. Durante esse período que eu quero dizer para vocês que eu não, diferentemente da pastora Jaciara, eu não nasci num lar evangélico. Eu nasci num ambiente, Saulo, de crendices. De ver minha avó acendendo velas pelos cantos da casa, minha mãe tomando banho de sal grosso. Eu ouvia falar de Cristo, mas eu não sabia quem era Cristo. Mas foi justamente nesse tempo que eu trabalhava na indústria gráfica, que eu era responsável por fazer a editoração dos livros. Eu era responsável por fazer toda a diagramação, então eu tinha que ler. E lá na cidade de Açailândia tem um apóstolo chamado Antônio Pereira. E foi através dos livros dele que eu comecei a conhecer Cristo de verdade. Agora, sabe o que é interessante? Quando eu começava a ler, Saulo, eu começava a questionar. Será que esse pastor não está mentindo para mim? Será que isso aqui que esse pastor está falando nesse livro é verdade? Aí sabe o que eu fiz? Comprei uma Bíblia. Eu digo, eu quero ver se isso que ele está falando é verdade mesmo. Aí comprei uma Bíblia. E comecei a ler a Bíblia para poder, não para aprender, mas para saber se aquele pastor não estava mentindo para mim. Não estava mentindo nos livros dele. E ali eu comecei a conhecer a palavra. Mas, mesmo assim, eu não tinha uma vida próspera. A bênção, a prosperidade chegou na nossa casa, na nossa família. Depois que nós fomos, como a pastora Fran falou sobre a semente, quando nós fomos jogados em uma terra boa, chamada Igreja Batista da Promessa. Foi nesse momento que nossa vida começou realmente a mudar. Agora, sabe uma coisa que nos faz ficar paralisados no tempo? Lembra que lá no início eu falei que meu pai nos abandonou? Uma coisa que faz nós ficarmos paralisados, sem prosperar, porque sempre vai ter algo nos machucando, é quando alguém fez algo com você. No meu caso foi o meu pai, que eu sempre, todas as limitações que eu tive na vida, na adolescência, na juventude, eu culpava o meu pai por ter nos abandonado. E enquanto nós tivermos algo dentro de nós, que nós não conseguimos liberar o perdão sobre a vida de alguém, ou sobre uma determinada situação, nós nunca vamos conseguir seguir em frente. Nós vamos estar amarrados espiritualmente. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que eu só consegui seguir em frente quando eu cheguei na igreja e eu tive esse entendimento que eu precisava liberar o perdão sobre a vida do meu pai. Então um dia eu orei ao Senhor e disse: Senhor, eu não sei as circunstâncias que levou meu pai a nos abandonar. Então hoje eu quero liberar o perdão sobre ele. Isso não me prende mais. Porque o principal ministério de Jesus, quando ele veio a essa terra, foi liberar o perdão. Ele veio para nos perdoar. Mateus 6, versos 14 e 15 diz assim: pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará.
Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as suas ofensas. Nós estamos num seminário de maturidade espiritual e financeira. Eu quero dizer para você que antes de tratar o seu bolso, Deus quer tratar o seu coração. Pois um coração mau com dinheiro trará maldição em vez de bênção. Essa é uma frase do pastor Adeildo Silva, que esteve na nossa igreja. Você precisa primeiro tratar o seu coração. E uma frase do nosso pastor, ele diz assim: uma promessa só deixa de ser promessa quando ela se cumpre. E uma frase que eu digo e o pastor gosta muito de usar: Saulo, as pessoas bem-sucedidas, e aqui eu creio que tem inúmeras pessoas bem-sucedidas, em nome de Jesus, amém? As pessoas bem-sucedidas, e quando você fizer uma retrospectiva da sua vida, você vai concordar comigo, elas saíram do mesmo ambiente onde estavam aquelas que se tornaram mal-sucedidas. Eu cresci em meio a um prostíbulo. Eu poderia ter sido um ladrão, poderia ter sido um traficante, poderia ter sido qualquer coisa. Mas as nossas escolhas, e principalmente com quem nós vamos andar, vai definir quem nós nos tornaremos. Amém? Indo para a palavra, o tema da minha ministração é: onde há gratidão, há honra. Tem alguém que tem um coração grato aqui? Eu e a minha casa temos o coração imensamente grato à igreja da qual nós fazemos parte, os nossos pastores, que são uma referência para nós. O meu pastor é uma referência de homem, uma referência de marido, de pai, de homem de Deus. Foi nele que eu encontrei a referência do pai que eu não pude ter. Hoje eu tenho essa referência. E uma frase que o meu pastor sempre diz, ele diz: você só desfruta daquilo que você tem entendimento. Eu não lembro se foi a pastora Fran ou se foi a pastora Jaciara. Disseram assim: vocês estão no melhor lugar. Os pastores de vocês são os melhores pastores. Vocês puderam perceber e ouvir testemunho de pessoas que disseram que vieram aqui e ouviram uma palavra liberada através da vida deles e se concretizou. A pastora Jaciara, o pastor Eric, lá em Açailândia o pastor Júnior. E eu quero dizer para vocês, Deus foi tão maravilhoso comigo nessa vinda para cá, que Ele me fez chegar na frente. Eu vim na frente. E eu pude ter o privilégio de almoçar com o pastor de vocês. Honra, foi uma honra. E sabe qual é o detalhe? Ali naquele momento eu recebi uma palavra desse homem, desse profeta. E sabe o que eu fiz? Eu agarrei ela. Talvez a próxima vez que eu vier aqui, eu irei testemunhar para vocês da palavra que Ele liberou sobre a minha vida. Naquele momento eu falei para minha esposa: você entendeu agora por que nós viemos na frente? Você entendeu por que o pastor Lúcio não veio de avião junto com a gente? É porque tinha algo para nos entregar. Porque toda promessa passa pela prova do tempo. Amém? Olha só, vou contar algo rapidinho aqui. Esquece aquele negócio ali. Existia um pai, quem é pai aqui? Existia um pai que tinha um carro de colecionador, um Ford Maverick 1977 V8. E ele guardava esse carro para presentear o seu filho, quando ele se tornasse maior de idade. Um dia, quando esse filho já era maior de idade, ele foi até a garagem, tirou a cobertura do carro e disse: meu filho, esse carro é seu, estou lhe presenteando. Agora faz o seguinte, vai até uma garagem de venda de veículos na cidade e veja quanto eles pagam por esse carro. E aí ele foi até lá. Chegando lá, as pessoas da loja de veículos disseram: esse carro é muito velho, nós podemos pagar $1.000 por ele. O filho voltou contrariado para casa, fala isso para o pai, e o pai diz o seguinte: faz o seguinte,
Leva o carro na loja de penhores, vê quanto eles podem pagar pelo carro. Depois o filho volta para casa mais uma vez contrariado e fala: pai, lá na loja de penhores eles só querem pagar $100 pelo carro. Pela última vez o pai diz: agora faz o seguinte, pega o carro e leva no clube de carros da cidade. Passado algum tempo o filho volta com um sorriso de orelha a orelha e diz: pai, o senhor não vai acreditar. Eu levei o carro lá no clube de carros e lá eles estão dispostos a pagar $100 mil por esse carro. Porque disseram que é um carro de colecionador, um carro raro. Poucas pessoas têm esse carro. Ou seja, você só vai desfrutar daquilo que você tem entendimento. Às vezes a oportunidade vai chegar na sua mão, na sua frente, mas se você não tiver entendimento, você vai deixar ela escapar. E tem 3 coisas que não voltam atrás: uma palavra dita, uma flecha lançada e uma oportunidade perdida. Então, quando a oportunidade chegar, e qual é o detalhe? Sabe por que algumas pessoas perdem a oportunidade? Porque elas não estão prontas. O processo é um tempo de preparação, para que quando a oportunidade chegar, você possa agarrar ela. E nesse tema, gratidão, nós estamos aqui por muita gratidão a Deus, mas principalmente pelos nossos pastores. Onde existe gratidão, há honra. E o que é honrar? É você distinguir, fazer diferença e separar. Uma coisa que os nossos pastores nos ensinaram é que quando a gente não tiver entendimento, a gente deve primeiramente obedecer. Então, quando o pastor Lúcio falou que ao eu me tornar membro da igreja, teve um tempo que ele chegou lá na minha casa e disse: pastor Hélio, eu quero lhe ensinar sobre primícia. Posso dizer para vocês que eu ouvi bem atento, mas naquele primeiro momento eu não pratiquei. Até que chegou um tempo que eu decidi obedecer, mesmo sem entender. Deixa eu contar algo para vocês. Vocês viram aqui no vídeo passando, viram o templo da IBAP? Aquele templo, a pedra fundamental dele é fruto de uma primícia. Não sei se a pastora Luciane e o pastor Luiz sabem dessa história. Um dia eu chamei o pastor Lúcio na minha casa. Nós temos a prática de fazer, nós temos 2 tipos de primícia. E nós temos lá também a primícia anual. A primícia anual é um recurso destinado à manutenção do templo. E era véspera de ano novo. Eu chamei o pastor Lúcio e disse: pastor, eu quero fazer uma primícia. Eu tenho essa motocicleta e quero ofertar essa motocicleta como primícia para a igreja. O pastor pegou a moto, eu lembro até hoje, ele descendo na rua, pilotando a moto. A nossa igreja estava lá na rua São Luís, era a igreja do povo que ficava no meio da rua. Nós não tínhamos templo. E aí um dia o pastor mandou arrumar a moto, estava lá a moto para vender. Um dia o pastor no salão, cortando o cabelo. Naquela época ele tinha um pouco mais de cabelo. Estava lá cortando o cabelo. E aí o rapaz lá, o cabeleireiro, o barbeiro, falou assim: pastor, eu tenho 2 lotes no Colina Park. Um loteamento recém-inaugurado. O senhor compra? E o pastor Lúcio, ele tem algo peculiar nele. Se você quiser vender, ele compra. Se você der prazo e paciência para ele, ele compra mesmo. Aí ele olhou para o rapaz e disse assim: você pega uma moto de entrada? O cara disse: pego. Depois fechou o negócio, vamos lá ver. E hoje esse templo maravilhoso que a igreja tem foi graças a uma oferta de primícia. E hoje lá o nome da nossa avenida lá chama-se Avenida Batista da Promessa, justamente por causa da nossa igreja. O reino de Deus, ele funciona por princípios. E um dos que ele estabeleceu foi o seguinte, coloca para mim aí, 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, parte B do versículo. 1 Samuel 2,30.
Parte B diz assim: honrarei aqueles que me honram. A minha versão é NVI, viu? Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então eu estou aqui hoje com essa oportunidade de trazer essa palavra, graças aos nossos pastores Lúcio e Fran, que acreditaram em nós, mesmo quando ninguém acreditou. E todas as pessoas que vocês podem ver aqui, nos acompanhando, vocês já pararam para perguntar, por que veio essa caravana inteira? Por causa de uma palavra chamada gratidão. Todos nós somos gratos pela vida dos nossos pastores, amém? Nós temos isso no nosso coração. E onde há gratidão, há honra. Nós estamos aqui, eu estou aqui porque eu fui convidado a ministrar, mas eles estão aqui para honrar os nossos pastores. Os nossos pastores nunca viajam sozinhos, pastor Luiz. Nunca. Sempre vai alguém acompanhando eles. Então nós temos gratidão por cada exemplo, por cada ensinamento, pelo exemplo de vida, e gratidão pela presença deles. Quando nós honramos alguém, a honra ela não nos diminui, apenas coloca quem está sendo honrado em primeiro lugar, fazendo-o sorrir e se alegrar e se regozijar. E como eu posso demonstrar gratidão a Deus através da vida dos meus pastores? Porque a gratidão primeiramente é a Deus, semeando honra na vida deles, cuidando deles. Vocês sabiam que nós temos a responsabilidade de cuidar dos nossos pastores? Nós imaginamos que é os nossos pastores que têm que ter a responsabilidade de cuidar de nós. Mas nós, como filhos, também temos a responsabilidade de cuidar deles. Sendo zelosos com eles e validando eles. Que é isso que essa caravana veio fazer. Provérbios 3, versos 9 e 10... vai dizer, Provérbio 3, versos 9 e 10. Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. E se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Quando Salomão nos aconselha aqui a nós honrarmos o Senhor com todos os nossos recursos, ele nos indica que tudo aquilo que Deus nos colocou, nos proveu, seja inteligência, sabedoria, intelecto, dons, o nosso tempo, mas também as nossas finanças, nós devemos honrar ao Senhor. Em seguida ele nos diz que nós devemos também, com as nossas primícias, tudo, ou seja, de tudo aquilo que nos gere provisão ou recursos financeiros, nós devemos honrar o Senhor. Se nós obedecermos, nós iremos desfrutar de uma plenitude e um transbordar vindo da parte de Deus. Ontem eu estava no café conversando, mais o irmão Braga, e nós falávamos o seguinte: quando nesse versículo fala, honra a Deus com as tuas primícias, Deus poderia ter pedido qualquer outra coisa. Me honra com o teu tempo, me honra com a tua sabedoria, mas ele disse, me honra com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. É porque não se trata de dinheiro. A honra não se trata de dinheiro. A honra é um sentimento que está dentro de você, que você quer externar. E quando o Senhor fala dos recursos, com as suas primícias e os recursos, é porque a única coisa que rivaliza com o amor de Deus, que o próprio Jesus citou, é o amor ao dinheiro. Porque Jesus disse, não podereis servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro, porque amarás um e odiarás o outro. No momento que o Senhor diz, me honra com teus recursos, é uma demonstração que o Senhor está acima de qualquer recurso financeiro. Quando nós temos um coração que não é um coração de honra, nós não conseguimos semear. E o que são as primícias?
Primícias é uma série, é as primeiras de uma série, os primeiros frutos colhidos, os primeiros animais nascidos de um rebanho, os primeiros lucros, o nosso primeiro filho. Lembra que a pastora Jaciara falou sobre o resgate da primogenitura que ela fez? Se você é um filho primogênito, você é do Senhor. Você foi consagrado a Deus, você precisa ser resgatado. Só que quem ministra sobre isso é o pastor Lúcio. Pastor, de onde isso está citado na Bíblia? Eu vou passar para vocês agora. Quando Deus tira o seu povo do Egito, eu digo sempre que para que haja uma nação, são necessárias 3 coisas. Primeiro, um povo. Segundo, um território. E terceiro, leis. Então o Senhor começa a entregar a Moisés com o seu povo, como o seu povo deveria se portar quando entrassem no território que ele prometeu. Entre as diversas leis estabelecidas estava a lei das primícias. Por que nós dizimamos? Vocês já pararam para pensar por que nós dizimamos? Nós dizimamos porque está estabelecido na lei. O Senhor disse que nós devemos levar a 10ª parte. O Novo Testamento, pastor Luiz, aboliu o dízimo? Não. E por que as igrejas deixaram de primiciar, se na lei está descrito que nós temos que levar a nossa primícia? Olha só, essa parte aqui da ministração eu coloquei na versão King James. Números capítulo 18, a partir do verso 8. Números 18, do verso 8 até o verso 14. Diz assim: e o Senhor falou novamente a Arão. Quem era Arão? Quem? O sacerdote. Deus vem até Arão e diz: e o Senhor falou a Arão: eis que eu pessoalmente o tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim. Todas as ofertas sagradas que os israelitas me consagrarem, eu as concedo como porção a ti e a teus filhos. Passa. Das ofertas santíssimas tereis a parte que é poupada do fogo, dentre todas as oferendas que me trouxerem para consagrar como ofertas santíssimas, sejam oblações, ofertas de cereais, sejam expiação de pecado, seja de sacrifício, de reparação, tal parte pertencerá a ti e a teus filhos. Vós vos nutrireis somente de alimentos santíssimos. Todos os do sexo masculino poderão comer desse alimento, considerando-o sagrado. De igual modo, concedo a ti e a teus filhos e filhas, por decreto perpétuo, as contribuições que lhes cabe de todas as ofertas dos filhos de Israel e que devem ser ritualmente movidas. Todas as pessoas da tua família que estiverem cerimonialmente puras poderão comê-las. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do vinho novo e do trigo, essas primícias que oferecem a Yahvé, concedo-as a ti. Todos os primeiros produtos, e o que são os primeiros produtos? São as primícias. Das suas colheitas que trazem a Yahvé, te pertencerão. Todo aquele que estiver puro na tua casa poderá comer dele. Tudo aquilo que em Israel for anátema, consagrado a Deus, será para ti. Então aqui Deus fala a Arão: Arão, aquilo que o povo consagrava a mim, agora eu estou direcionando a você, como sacerdote. No livro de Neemias, eu estou colocando as passagens, as referências, para que a igreja possa saber aonde, e eu gostaria que vocês anotassem. Neemias 10, 35, 38, diz assim, Neemias 10, a partir do verso 35, até o 38, da mesma forma,
Assumimos o dever de trazer anualmente ao templo de Yahvé os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda árvore frutífera. Esse aqui é a primícia anual. A primícia anual ela tem que ser destinada ao templo. De acordo com o que também está registrado na Torá, lei, traremos os primeiros de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo de nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem dedicados ao serviço religioso. Traremos ainda para os sacerdotes e para os depósitos do templo do nosso Deus a nossa primeira massa feita de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal do fruto de todas as nossas árvores e de nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. E eu queria que você escrevesse essa frase. Essa frase vai de encontro a uma ministração que uma discípula nossa ministrou recentemente. Depois que ela ministrou, quando eu fui preparar essa ministração, estava escrito nas minhas anotações, e eu compartilhei isso com ela, pastor Lúcio. A primícia é uma semente que nos dará acesso àquele que é o dono da bênção. No dia que ela ministrou, ela estava ministrando no culto de milagres. Ela falou assim: a tua oferta te dá acesso àquele que pode gerar o milagre. Quando você traz uma primícia, quando você traz a tua oferta, você não está comprando a bênção. Deus não é comprado, Deus não negocia. Mas a tua primícia, ela te dá acesso àquele que é o dono da bênção. Através da tua primícia, você pode chegar com a tua petição. No livro de Ezequiel 44, a partir do verso 28, fica ainda mais caracterizado. 44, 28, Ezequiel. O Senhor fala ao profeta. Tem profeta aqui nessa igreja? Tem profeta. E o Senhor fala ao profeta: eis que eu mesmo serei a única herança concedida aos sacerdotes. Portanto, não lhes dará qualquer propriedade. Quando eles entraram na terra, eles não tiveram propriedade. O Senhor disse: eu sou a herança de vocês. Eu sou a propriedade deles. Verso 29. Eles se alimentarão das ofertas de cereais, as ofertas feitas para tirar o pecado e as ofertas pela culpa. E tudo o que em Israel for consagrado a Yahvé pertencerá também a eles. Verso 30. O melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que ofertarem será de propriedade dos... Vou repetir. O melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que ofertarem será de propriedade dos sacerdotes. Darás, pois, a ele a primeira porção da tua refeição de massa e cereais moído, a fim de que haja bênção sobre as vossas casas. Tem alguém que quer bênção sobre as vossas casas? Deixa eu falar para você, a minha casa é abençoada. Lembra que eu falei que a minha vida, e não era só a financeira não, em outras áreas da minha vida, ela não rompia, ela não crescia. Mas a partir do momento que nós chegamos nesse ministério e começamos a honrar a Deus através da vida de nossos pastores, a nossa vida prosperou. E deixa eu falar um negócio para você. Já foi dito muito sobre prosperidade aqui. Prosperidade, ela não se refere ao quanto de riqueza acumulada você tem. Isso é riqueza. Prosperidade é um sentimento. Quando o pastor diz prosperidade é a ausência da necessidade, algo que eu quero falar para você: a tua prosperidade, ela é diferente da prosperidade do teu irmão. Ela é diferente da minha. Porque as minhas necessidades não são igual às suas. As nossas necessidades são diferentes. Agora, o que acontece muitas vezes é que o irmão vê o outro irmão crescendo em uma determinada área, e em vez dele se alegrar com o crescimento do irmão, gera uma coisa chamada cobiça.
a tua necessidade, Deus vai te proporcionar na tua expectativa. Às vezes você está andando numa Ferrari, mas você não é próspero. Sabe por quê? Porque você olha para o céu e vê o irmão andando de helicóptero. Aí você deseja o que o irmão tem. Aí sabe o irmão que está lá no helicóptero? Ele não é próspero. Sabe por quê? Porque quando ele está andando no helicóptero, ele vê o jatinho do irmão passando. Ele diz, eu queria mesmo era aquele jato. Então você tem que ser próspero, é a ausência da necessidade. Deus vai proporcionar as suas expectativas. Não é riqueza. Quando nós entregamos as nossas primícias ao sacerdote, além de honrar a Deus, estamos reconhecendo a autoridade e cobertura espiritual que o sacerdote tem sobre a nossa vida, liberando bênção sobre a nossa casa. Esse ano Deus me pediu uma primícia, pastora Luciane. A nossa filha se formou em arquitetura no início do ano, lá na cidade de Teresina. E quando eu pensei que ela viria para casa depois de ter saído de casa ainda muito jovem, com 17 anos de idade, já morando em outra cidade, agora em dezembro ela vai fazer 25, então já está há 8 anos, saiu, foi fazer cursinho, fez 1 ano de medicina, aí disse depois de 1 ano, pai, eu não quero, não é isso que eu quero para a minha vida, largou medicina, foi fazer aquilo que ela queria fazer, foi fazer arquitetura, foi ser feliz, amém? Aí ela chegou para mim e disse assim, pai, agora eu quero lhe pedir algo. Eu quero 1 ano sabático. Falei isso para o pastor Luiz. Ela disse, eu quero passar 1 ano da minha vida servindo, antes de entrar no mercado de trabalho. Pode aplaudir, senhor. E hoje ela está servindo na igreja Angelim de Teresina. E quando nós fomos lá em março, na formatura dela, antes eu ficava perguntando, Deus, por que tu me pediu o meu melhor? Eu digo sempre que a minha filha é o melhor de mim, é quem mais se parece comigo. Eu digo, tu me pediu o meu melhor. Aí quando nós chegamos lá, as pessoas começaram a citar a importância dela na vida de cada uma delas lá. Palavras liberadas. E aí eu disse, Senhor, agora eu entendo. Deus nunca vai te pedir aquilo que está te sobrando. Ele sempre vai te pedir o teu melhor. Amém? Oi? 2 minutos? Amém. Olha, ó, já me deram 5 minutos aqui, pastor. Me deram 5. Ó, ganhei mais 5. Glória a Deus. Pastor Hélio, o senhor primicia. Olha só, antes de eu falar, referências bíblicas na Nova Aliança. Romanos 11:16. Paulo escreve aos Romanos e diz, se é santa uma parte da massa que é oferecida como as primícias dos frutos, a massa toda igualmente o é. Se a raiz é santa, todos os ramos também o serão. Então a tua primícia, ela santifica todo o restante. Romanos 13:17 diz, dai a cada um que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Agora, se honra, honra. Gálatas 6, versos 6 e 7 diz, o que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui, de bom com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Se você semeia honra, você vai colher honra. E de onde eu primicio? O senhor é primiciante? Sim, em todas as áreas da minha vida.
Eu tenho um posto de combustível. E se você... Eu primicio do posto, da loja de veículos, da venda de produtos agropecuários, da escolinha de futebol, das ofertas que os irmãos fazem na minha vida e de todo e qualquer recurso financeiro. E como eu devo recolher a primícia? Normalmente hoje, né, na idade contemporânea que nós vivemos, muitas pessoas trabalham em regime de CLT. Quem trabalha em regime de CLT aqui? Quero liberar. Fica com a mão estendida. Deixa eu falar algo para vocês. Algo que veio no meu coração muitos anos atrás. A liberdade financeira está em você ser dono do seu próprio negócio. E eu quero liberar sobre vocês agora. Assim como um dia foi liberado sobre a minha vida. Seja dono do seu negócio. Seja dono do seu negócio. Seja dona do seu negócio. Coloca isso no seu coração. Porque quando nós trabalhamos em regime de CLT, nós estamos condicionados a uma limitação salarial. Nós somos limitados. Então, se você trabalha com regime de CLT e você tem um salário, vou utilizar aqui um valor específico, um valor redondo. Se você ganha R$1.000, como é que eu faço para primiciar? Você pega os seus R$1.000 e hoje em dia a gente vende o quê? Nosso tempo. Nós vendemos 8 horas de serviço diariamente. Então você vai pegar um dia do seu trabalho em honra a Deus e vai semear na vida dos seus pastores. Daquilo que, do restante que ficar, você vai tirar o seu dízimo. Pastor, eu posso dizimar do todo? Pode também. Eu quero dizimar dos 1.000, dizime dos 1.000. Não tem problema nenhum. E, pastor, eu sou autônomo, eu sou advogado, como muitos têm aqui, eu sou médico, eu sou dono de uma empresa. Como é que eu faço para dizimar? Eu dizimo de duas maneiras. Primeiro, todo empresário ele tem uma retirada mensal chamada prolabore. Correto? Eu tenho o meu prolabore das minhas empresas. De cada empresa tem um valor específico. Então eu primicio e dizimo do meu prolabore. Mas as minhas empresas também são primiciantes e dizimistas e ofertantes. Ontem, quando eu não estava presente quando a caravana chegou na casa do pastor Luiz, e o pastor Luiz citou aqui sobre uma oferta que foi feita sobre a vida dele. Aí o pastor Eric colocou no grupo, oferta profética sendo feita agora sobre a vida do pastor Luiz. Eu digo, peguei, fui lá na conta do posto e na mesma hora eu transferi a minha oferta. Peguei. Então, aquilo que Deus colocou na minha mão, não é só para mim, é para ser abençoador do reino de Deus. Tem uma coisa chamada lucro líquido. Lucro bruto é o que você vende, é o seu faturamento. Menos menos os custos de venda, menos as despesas. No final, nós temos o quê? O balanço mensal, que vai lhe dar o seu lucro líquido. Sobre o meu lucro líquido, eu primicio sobre a vida dos meus pastores. Meu pastor sempre costuma dizer, há 15 anos a nossa empresa de combustível primicia sobre a vida dele e dizima na igreja. E da mesma maneira, todas as nossos outros empreendimentos. Eu tenho uma escolinha de futebol da igreja, chamada IBAP Futebol de Promessas. E cada aluno contribui com um determinado valor. Daquele valor que é contribuído, nós primiciamos e dizimamos. Para quê, pastor? Para nós vivermos aquilo que está liberado lá em Ezequiel 44:30. Para que as bênçãos sejam derramadas sobre a nossa casa. Só um detalhe, pastor Luiz. Todos sabem que o pastor Luiz já foi futebolista. A nossa escolinha de futebol, ela começou a jogar o campeonato municipal da nossa cidade em 2021. E desde então se tornou
está entre as 2 mais vencedoras da cidade e da região. Por quê? Por causa da honra. Agora deixa eu falar algo para vocês. Cuidado com a desobediência. A obediência vem primeiro, o entendimento vem depois. Houve uma época, alguns anos atrás, que eu e meu sócio no posto de combustível fizemos um investimento no plantio de milho e no plantio de soja. No primeiro ano nós colhemos, pegamos os resultados, primiciamos, dizimamos. No segundo ano, quando foi no terceiro ano, o meu sócio juntamente disse assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar os recursos, vamos reaplicar. Ano que vem, quando a gente tirar o resultado, a gente primicia e dizima. E essa palavra é para quem já é pastor, porque na época eu já era pastor. Tá? Para você que é pastor, para você que é líder. Cuidado para você não cometer um erro que eu cometi. Colhemos, tivemos um resultado. No ano seguinte, não vamos entregar a primícia agora não, o dízimo não. Vamos reaplicar o dinheiro de novo. Fizemos. Um belo dia, lembra dos demônios que o pastor Lúcio citou no primeiro dia aqui? O migrador, o cortador, o devorador, o destruidor. As coisas começaram a dar errado. O posto começou a fechar no vermelho. Bomba começou a queimar do nada. Queimava num dia, 2 dias depois, botava outra, 2 dias depois já queimava de novo. E o que está acontecendo? Aí um dia, uma pastora da nossa igreja, serva do Senhor, bateu na minha porta. Ela disse: eu vim te entregar algo. O Senhor manda te dizer que se você não fizer um conserto, Ele vai acabar com tudo. Porque você está desonrando. E eu recebi aquela palavra. Ela saiu pela porta, ela disse: eu só vim entregar isso, porque você sabe o que tem que ser feito. Meu marido está afastado dos caminhos do Senhor, mas você é pastor. Você sabe o que é correto fazer. Assim que ela saiu, eu peguei o telefone, liguei para o pastor Lúcio: pastor, o senhor pode me receber aí agora? Era noite. Ele disse: posso. No mesmo instante, eu fui na nossa planilha de resultados, vi os resultados dos 2 anos anteriores e imediatamente eu devolvi a minha primícia e devolvi o meu dízimo. E fui com o comprovante de transferência até o meu pastor e disse assim: agora eu quero que o senhor libere o perdão sobre a minha vida, porque eu estava em pecado, desonrando a Deus. E ali o nosso pastor orou por nós. E depois que fizemos esse concerto, no final do período, nós tivemos o melhor resultado até então que nós tínhamos tido. Pode glorificar ao Senhor. Aonde a gratidão, a honra. Já estou quase encerrando. Vou falar igual meu pastor. Quando ele falar a 3ª vez que está quase encerrando, é porque está mesmo. Nós estamos aqui hoje, meu irmão e minha irmã, primeiramente na posição de servos. Nós estamos aqui para servir o reino. Alguns anos atrás, quando a pastora Luciane e o pastor Luiz estiveram em Açailândia, a pastora Luciane chegou para mim, mas a pastora Ana, ela nos disse uma palavra, não sei se ela se recorda disso. Normalmente quem lança a palavra não lembra, mas quem pega a palavra vai lembrar. Ela disse assim: eu vejo como vocês servem. Sirvam com excelência, que Deus vai levantar outros para servirem vocês. E nós seguramos aquela palavra. Não deixamos de servir, mas hoje o Senhor tem levantado pessoas para nos servir também. Nós estamos também aqui, eu e você, eu e todos vocês que aqui estão, nós somos frutos de uma promessa. Quero convidar o Ministério de Louvor aqui. Depois nós vamos validar esse momento através de uma oferta. Eu e você, nós somos frutos de uma promessa.
e frutos de oração. Pastora Fran, ela sempre diz assim, que antes de nós chegarmos na igreja, antes de vocês chegarem aqui, o pastor Luiz e a pastora Luciane já oravam por cada um de vocês. Nós somos frutos de uma promessa, Saulo. Mas essa promessa, Fran, não começou em vocês. Essa promessa começou há muito tempo atrás, numa senhorinha chamada Ana Cândida. Pastor Lúcio sempre cita, quando eles eram pequenos, que a mãe deles pegava um couro de boi, colocava no chão para que eles se assentassem, e ali ela ia ministrar a palavra para eles, à luz da lua e das estrelas. E ali ela entoava os cânticos do hino da harpa. Tudo aquilo que você está vivendo hoje, tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, nós devemos gratidão a Deus e àquela mulher, essa matriarca, que pagou um preço, que não abriu mão dos seus filhos, de lançar palavras proféticas sobre a vida dos seus filhos, que eles seriam grandes homens e mulheres de Deus. E pela palavra que ela liberou, nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui com o coração grato pela vida dos filhos da dona Ana Cândida, que foi através deles que nós podemos conhecer verdadeiramente o que é servir a Deus e a honrar a Deus. E eu queria convidar você a ficar de pé, para que o ministério de louvor pudesse entoar agora um louvor de gratidão a Deus, aquela que o Senhor já tomou para si, a dona Ana Cândida, mas aos cada um dos seus filhos. Meu pastor, gratidão no meu coração. Pastor Luiz, a honra é muito grande de poder estar aqui servindo ao reino na casa de vocês. Pastora Lu, Ciene, valeu a pena. Valeu a pena. Amém? Vamos louvar? Oi, Benjamin? Curve sua cabeça por um instante, enquanto o ministério de louvor se prepara. Espírito Santo de Deus, tu possa visitar agora o coração de cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão, Senhor. Se houverem mágoa no coração deles, que seja agora, Senhor, quebrado, que possa ser liberado o perdão agora, em nome do Senhor Jesus. Nós sabemos, Senhor, como foi dito, que a tua promessa ela tem que passar pela prova do tempo. Eu dançarei. Aleluia. Se o fogo dança, eu dançarei. Se o Glorifique fogo ao Senhor. Dança. Se o fogo dança, eu dançarei. Se o fogo dança, eu dançarei. Se o fogo dança. Se o fogo dança, eu dançarei. Se o fogo dança, eu dançarei. Se o fogo dança. Cante nessa noite. Se o fogo dança, eu dançarei. Se o fogo dança, eu dançarei. Se o fogo dança. Se o fogo dança, eu dançarei. Se o fogo dança, eu dançarei. Se o fogo dança. Se o fogo
Quantos amam Jesus nessa noite? Jesus, como eu te amo, como eu te amo. Jesus, como eu te amo, como eu te amo. Por amor, meu Jesus veio me salvar. Pagou por meus pecados, morreu em meu lugar, ressuscitou no terceiro dia, e hoje sou livre pra te adorar, meu herói. Tu veio me salvar, meu herói, oh meu herói, morreu em meu lugar, meu herói, oh meu herói, veio me salvar. Meu herói, tu és meu herói. Quantos nesse dia precisam de um herói? Sabe? Talvez você chegou aqui nesse dia, talvez precisando, talvez de um recurso financeiro, talvez de um milagre na saúde, talvez o seu filho está precisando de uma cura, da libertação. Mas sabe, aonde nós levantamos um altar ao Senhor, aonde nós liberamos uma palavra no ambiente profético, a palavra diz que aquele Jesus, onde passou pelo aquele caminho nunca mais foi o mesmo. Chame Jesus. Fale comigo, cante essa canção comigo nesse dia. Meu herói, tu veio me salvar. Meu herói, morreu em meu lugar, meu herói, tu és meu herói, tu és meu herói, tu és meu herói. Se o fogo dança, eu dançarei. Se o fogo dança, eu dançarei. Se o fogo dança, se o fogo dança, eu dançarei. Se o fogo dança, eu dançarei. Se o fogo dança, se o fogo dança, eu dançarei. Se o fogo dança, eu dançarei. Se o fogo dança, meu herói. Amém? Glória a Deus. Queridos, olha só. Na IBAP nós temos o hábito de validar momentos como esse. E a melhor validação que você pode
fazer diante do Senhor agora é através de uma oferta. O nosso pastor Clodoaldo, ele nos ensinou algo. Ele fala em uma das suas ministrações: não retenha a semente, pois no momento de uma colheita nós separamos as nossas melhores sementes para que elas possam ser semeadas na próxima lavoura e não as piores. Então não semeie a semente que deve ser comida, mas também não coma a semente que deve ser semeada. Romanos 12:2. Coloca para mim, para nós finalizarmos. Romanos 12:2. Livro de Romanos, capítulo 12, verso 2. A palavra diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar esses 3 níveis, que é aquilo que a pastora Fran falou em sua ministração: a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E sobre esses 3 níveis de bênçãos derramadas, se você crê, e eu creio, que essa terra chamada Igreja Fé e Família é uma terra boa, porque todas as vezes que a semente foi lançada aqui, ela gerou frutos. Se você crê que você está plantado nessa terra e que essa terra é boa e ela vai gerar frutos, eu quero lhe convidar a validar esse momento na sua vida, vindo até a frente e entregando sua oferta em nome do Senhor Jesus. Eu dançarei. Se o Espírito dança, eu danço. Se o Espírito Santo canta, eu canto. Se o fogo dança, eu dançarei.